Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, Momento de Devocional. Antes de começar o nosso devocional, gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma oração, para podermos iniciar com a palavra. Vamos lá? Incline suas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, pela oportunidade deste dia. Pedimos ao Senhor que a Tua presença esteja aqui entre nós, para ouvir as nossas orações, para que o Seu nome seja glorificado cada dia mais. Obrigada por mais uma oportunidade de podermos estarmos juntos, Pai, estudando e conhecendo um pouco mais a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Olha, a palavra que eu trouxe para vocês hoje é escudos e flechas. No devocional de ontem, eu falei muito sobre a armadura de Deus. E eu gostaria de complementar o devocional de hoje com uma passagem de Efésios 6 também. Essa passagem está em Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nós falamos muito ontem sobre o escudo da fé, né? Nos foi dado um escudo para nos proteger de todas as setas inflamadas que o maligno lança contra a gente. Porque durante o dia, durante a nossa vida, nós recebemos setas malignas do mundo espiritual. O inimigo é uma forma que ele encontra de incitar uma pessoa contra outra, de te incitar, inclusive, no momento de raiva, no rompante, você fala, nossa, por que agir dessa forma? São setas malignas que vêm sobre nós durante o nosso dia, né? Paulo chama essa proteção de escudo da fé. Em Hebreus 11:1 nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certamente nós não conseguimos ver a fé nos escudando, nos protegendo, mas podemos desenvolver essa visão espiritual. Você pode desenvolver essa fé de tal forma que ela se torne um escudo ao seu redor e ao redor daqueles que você ama, ao redor daqueles que são da sua família, dos seus amigos, porque você ora por essas pessoas pedindo a Deus que elas sejam protegidas, que elas sejam guardadas, acredita que essa sua petição será atendida. Isso é fé, né? A fé vem pelo ouvir e estudar a palavra de Deus, assim como está em Romanos. Então, se a gente ouve, se a gente conhece, se a gente se aproxima da palavra do Senhor, nós alimentamos a nossa fé. Ela era pequenininha, ela passa a ser grande, porque você vai buscando o conhecimento, você vai buscando entender a palavra do Senhor e você vai se aproximando. Eu imagino a fé como um campo de força ao nosso redor, né? A gente é revestido como se tivesse um campo de força. Assim é a fé, né? A gente anda com ousadia, faz coisas e luta pelo que a gente deseja, pelo que a gente acredita por fé, né? E assim é o mundo espiritual. Consequentemente, o inimigo, ele lança esses dardos, essas setas inflamadas sobre nós. Mas a fé é o nosso escudo, é o que nos protege, é o que nos guarda. É como se fosse um escudo ao nosso redor, como se fosse um campo de força, né? Quanto mais a nossa fé cresce, mais nós somos protegidas, mais nós somos escudadas. Então, o que a gente tem que alimentar? Mais a fé, né? A palavra de Deus vai dizer que o nosso corpo e o nosso espírito militam sempre um contra o outro, a carne e o espírito. Quem vence? Aquele que você alimenta mais. Então nós temos que buscar alimentar mais o nosso espírito, alimentar mais a nossa fé. Isso é uma busca constante. A fé ela pode começar pequena, como quando a gente se converte, como quando a gente tem um encontro com Jesus pela primeira vez. Tudo começa pequeno e vai crescendo. Conforme você vai alimentando, aquilo vai se expandindo, você vai buscando mais conhecer o Senhor, buscando mais
a palavra de Deus, se aproximando de pessoas que edifiquem a sua fé, te levam cada vez mais para perto do Senhor, isso vai crescendo, né? Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz em Efésios 6:17. A salvação é o capacete que cobre a nossa mente. Imagina você com um capacete cobrindo a sua mente, porque aonde o inimigo lança esses dardos inflamados é na nossa mente. É aqui que ele lança. Pensamentos. Quem nunca teve um pensamento ruim, um pensamento feio, sujo, e aí de repente você para e pensa, nossa, por que eu estou pensando isso? Por que isso veio na minha mente? Eu sou assim, eu não penso esse tipo de coisa. Isso são setas malignas, são pensamentos que o inimigo coloca na nossa cabeça, né? Ou até mesmo um sentimento estranho por alguém, um sentimento de raiva, né? Uma angústia. E quantas vezes quem nunca se deparou com uma situação de a gente fala, nossa, por que eu tô assim? Por que eu tô com esse sentimento? Por que eu tô com essa sensação estranha no peito? Né? E é isso, esse sentimento, uma tristeza, eu tô triste, mas não sei porquê, ansiosa, não tem motivo. Isso são setas, são dardos do maligno sendo lançados sobre você. Neste momento, você tem que parar o que você estiver fazendo, orar e repreender no nome de Jesus. É isso que você tem que fazer, para se livrar disso, para colocar Satanás no lugar dele. Ele é seu inimigo, ele é o inimigo das nossas almas. Nós temos que colocar no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Foi ali que o Senhor Jesus, quando se entregou para nós na cruz, colocou o diabo debaixo dos nossos pés. Ele já foi vencido. Nós temos que, de vez em quando, lembrar que ele diz, e nos lembrar disso, para nos fortalecer. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não podemos nos esquecer disso. A palavra de Deus é a nossa espada do Espírito. É conhecendo a palavra de Deus que nós vamos ter o poder de lutar. Quando Jesus foi começar o ministério terreno, ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e o Espírito Santo levou para o deserto. Para que ele se jejuasse, né, e se guardasse. Mas o diabo aproveitou aquele momento para tentar Jesus. E como que ele fez isso? Usando a palavra. Ele tentou Jesus na palavra. Muitos conhecem o trecho que ele usou, é o Salmo 91:11, né? Aos anjos já foram dados, lance-se daqui, porque aos anjos foram dados ordem a teu respeito, para te guardar, para segurar a tua mão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Né? Ele tentou Jesus na palavra. Então só no pão, a pedra em pão, Jesus disse, nem só do pão viverá o homem. Né? E quando o diabo tentou Jesus sobre a palavra do Salmo 91, ele disse, não tentará o Senhor teu Deus. Né? Então foi dessa forma, e nós temos que combater o diabo e essas setas inflamadas sobre nós na palavra. Por isso que nós devemos ler a Bíblia diariamente e conhecer aquilo que o Senhor tem para nós. O plano de salvação está na Bíblia. A palavra que nos sustenta está na Bíblia. A nossa espada do Espírito. Na palavra do Senhor que nós vamos encontrar todas essas direções que precisamos. Tá? E sempre que a gente, tem um versículo aqui que eu anotei, que eu acho que é assim, muito importante, sempre que nós tivermos um momento difícil, de adversidade, de dificuldade, de luta, onde a gente pensa que as coisas podem não se resolver, esse versículo, se você trouxer à memória, você vai se fortalecer. Ele está em Isaías 26:3. Esse versículo diz, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, se você confia em Deus, você está firme no propósito, o Senhor te guardará em perfeita paz. Porque quando o diabo nos ataca, o que ele quer? Ele quer tirar a nossa paz.
E se nós reagirmos com a promessa de Deus, essa promessa que está em Isaías, guardarás em perfeita paz, nós resistiremos. Nós não iremos nos esmorecer, a gente não vai se enfraquecer, a gente não vai se abater. Você pode ficar chateado, você fica triste com uma situação ou outra, é normal, nós somos humanos. Mas isso não pode ser perpétuo. Isso não pode ser para sempre. Como viver um luto. Ele tem que ter tempo. Você pode chorar o seu luto, você pode se entristecer, é normal. Mas o luto tem que passar, não pode ser perpétuo. Porque o Senhor não nos fez para viver lutados. O Senhor nos fez para viver em perfeita paz. Nós temos que estar firme nele. E não é no mundo que nós vamos encontrar essa paz. Não é em outras pessoas. Nós vamos encontrar essa paz em Cristo Jesus. Ele é a perfeita paz. A promessa aqui que Deus deixou, que nos guardará em perfeita paz, é aqueles cujo propósito está firme porque em ti confia. Então nós temos que viver em Cristo para receber as promessas do Senhor. Não podemos permitir que o inimigo lance em nossas mentes os dados inflamados e com isso criemos revolta em nosso coração e achamos que nada mais importa, que nada mais vai dar certo porque a gente está num momento difícil e que não vai ter como resolver, que não vai dar para sair. Não é assim. Isso é o que o diabo quer que você pense. Tá? Você tem que pensar que aquele que morreu por você foi para que você tenha vida e vida em abundância. Eu deixo essa palavra no seu coração e eu quero dizer para você, todas as vezes que você se sentir triste, enlutado, chateado ou que vier seu pensamento, esse tipo de pensamento estranho, você parar e pensar, não, isso não é de Deus. Por que eu estou pensando nisso? Você vai parar, vai orar, vai repreender no nome de Jesus. E vai fazer uma oração que é muito importante. Quero que você anota aí. Você vai orar. Pai Celeste, obrigada pelo dom da fé, que me protege da investida do inimigo, pela paz em minha mente e pela espada do teu Espírito em minhas mãos. Quando eu cresço na fé, lendo a palavra e vivendo a palavra, eu sou forte. Tenha um ótimo dia. Vamos encerrar esse devocional com mais uma oração, agradecendo ao Senhor por essa palavra tão edificante na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa palavra, Pai, que veio aos nossos corações e não voltará vazia, Senhor. Ajude-nos, Deus, a revestir-nos com a tua armadura. Ajude-nos a estarmos fortes cada dia mais na tua palavra, no conhecer. Coloca no nosso coração o desejo de conhecer cada dia mais a tua palavra, de estarmos próximos do nosso Senhor Jesus. Revestirmos, Senhor, com o escudo que nos protege, que é a palavra do Senhor. Fortaleça-nos, Deus. Ajude-nos a fortalecer a nossa fé diariamente. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e envie para mais alguém que precisa de uma ajuda para fazer o devocional. Às vezes tem pessoas que não sabem por onde começar, não sabem como fazer um devocional. Traga ela para cá, vamos ajudar, vamos espalhar a palavra do Senhor, vamos ajudar as pessoas a edificarem suas fés. Em nome de Jesus eu agradeço você, um grande beijo no seu coração e até amanhã.